Muito bom dia a todos. Eu tenho muito prazer, muita alegria, verdadeira, genuína alegria de estar aqui e de poder compartilhar com vocês algumas ideias e algumas reflexões sobre a vida e os muitos caminhos que vão se abrir pela frente para vocês. Eu queria cumprimentar e agradecer o convite do dirigente regional de ensino, Nivaldo Vicente, e do nosso diretor, Glauber Maldonado Ferreira, e cumprimento todas as autoridades presentes nas pessoas do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Fernando Antônio Torres Garcia, e da presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui da 15ª Região, Ana Paula Pellegrinetti Lockman. Há uns 50 anos atrás, eu estava exatamente onde vocês estão, numa escola pública no Rio de Janeiro, tentando adivinhar o que o futuro me reservava e quais os caminhos que eu deveria percorrer. 50 anos atrás, está todo mundo aí pensando, pô, esse sujeito está velho e acabado. Queria dizer para vocês que eu estou na minha terceira juventude e que a vida só melhora. Aliás, esse é o primeiro segredo que eu queria compartilhar com vocês. Não tenham medo do futuro, a vida só vai melhorando. Cada dia é melhor do que o outro. É claro que não são todos os dias de alegria. Todas as pessoas têm dias bons e dias menos bons. O que faz diferença é a atitude que a gente tem diante da adversidade e o esforço que a gente deve fazer para olhar a vida sempre com um olhar construtivo. Eu tinha muitas dúvidas ainda, porque ainda não sabia que a melhor forma de prever o futuro é a gente tentar criar o futuro que a gente possa criar e que esteja ao nosso alcance. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, aqui tem pessoas de todas as origens, tem ricos, tem pobres, tem brancos, morenos, negros. Ninguém nessa vida é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que vocês. Está todo mundo aqui se preparando para ter o próprio sucesso. Como diz numa frase muito feliz, uma linda juíza negra que está sentada aqui na primeira fila e que me ajuda no Conselho Nacional de Justiça, a vida é uma festa para a qual todos nós fomos convidados e com direito a entrar pela porta da frente. E, portanto, ninguém pode ter o poder de fazer você se sentir inferior sem a sua ajuda. Basta não ajudar. Portanto, esse é o primeiro e mais importante sentimento que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Ninguém é melhor do que ninguém. Aliás, em quase tudo na vida, tem gente que é melhor do que a gente em algumas coisas e tem gente que é pior do que a gente em outras coisas. A gente não deve passar a vida se preocupando com a comparação com o outro. A melhor forma de viver a vida é procurar ser o melhor que a gente pode ser. Leva mais longe do que querer ser melhor do que os outros. Mas eu queria dizer exatamente isso que disse logo ao começo. Um bom mantra na vida é: eu posso, eu quero, eu faço por onde e eu consigo. Às vezes a gente não consegue, às vezes as coisas não dão certo de primeira, mas isso não quer dizer que não vão dar certo logo ali na frente. Eu dividi essa conversa com vocês em 3 partes, como quase tudo que faço nas minhas palestras. É uma superstição que eu cultivo. Divido tudo em 3. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho de mim mesmo e da trajetória que eu percorri até chegar aqui onde eu estou. Na segunda parte, eu vou falar um pouco da vida de vocês, dos caminhos que a vida oferece e os valores e objetivos
que eu acho que valem a pena ser escolhidos. E no final nós vamos falar um pouco sobre esse mundo confuso e em transformação que nós estamos vivendo. O mundo é muito complexo, acontecem coisas muito estranhas, mas a vida continua a ser fascinante e a gente tem que se preparar para vivê-la da melhor forma possível. Portanto, eu vou compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi, para vocês aprenderem com os meus próprios erros, e alguns segredos que eu fui descobrindo ao longo do caminho. Começo falando um pouquinho da minha vida. Eu nasci em Vassouras, uma pequena cidade do interior, próxima do Rio de Janeiro, a 2 horas do Rio de Janeiro, uma adorável cidade a 2 horas do Rio de Janeiro. Vassouras tem 30 mil habitantes. E para deixar documentado que a vida é surpreendente, eu sou o 4º ministro do Supremo Tribunal Federal nascido em Vassouras. Isto sim é uma improbabilidade estatística. Eu nasci em Vassouras, meus pais estudaram Direito na Faculdade Nacional de Direito no Rio. Meu pai era de Vassouras, minha mãe tinha vindo do Uruguai e eles foram começar a vida no interior, lá em Vassouras. A minha mãe foi uma das pouquíssimas mulheres que nos anos 50 do século passado frequentavam uma faculdade de Direito. Era um tempo em que as mulheres não tinham os mesmos direitos e os mesmos acessos que os homens tinham. E essa é uma transformação profunda e muito importante acontecida ao longo da minha geração, ao longo da minha vida. As meninas podem o mesmo que podem os meninos. A vida é feita da igualdade de gênero e a vida é uma paridade. A vida é feita do masculino e do feminino e, portanto, deve haver uma combinação ideal e desejável e equilibrada de todos. As conquistas... Há uma frase famosa de uma autora francesa chamada Simone de Beauvoir, em que ela dizia: a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E o significado disso é que as mulheres tinham que fazer muito mais esforço, muito mais sacrifício para conseguirem chegar nos mesmos lugares. Isso, em parte, ainda continua a ser verdade, porém, o mundo mudou muito e mudou muito em favor das mulheres, e essa é uma luta que ainda precisa ser continuada. Mas eu nasci em Vassouras, comecei a minha vida em cima de um cavalo, eu adorava andar a cavalo, ia jogar bola. Eu queria ser jogador de futebol. Joguei bola no paralelepípedo da minha rua, onde eu nasci, joguei bola num campinho de terra, joguei bola numa quadra de cimento do Senai que tinha lá. Depois mudei para o Rio, joguei bola na praia e joguei bola na grama na escolinha do Flamengo. Eu só não fui um craque de futebol por uma razão muito grave e triste: falta de talento. Não consegui sair do bolo, não consegui avançar no futebol. E embora eu tenha dito que um bom mantra na vida seja eu quero, eu posso, eu faço por onde e eu consigo, nem tudo a gente consegue na vida. Nenhuma vida completa é feita só de vitórias. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo sucesso e acha que ela começou ali e não sabe quantas lutas ela passou para chegar até ali e quantas derrotas ela sofreu ao longo do caminho. Nenhuma vida completa é feita só de sucesso. A gente deve sonhar, deve procurar realizar os sonhos, mas deve ter a inteligência emocional de saber que nem tudo nessa vida é possível. E aqui vem um segredo que eu queria compartilhar, que eu considero talvez uma das coisas mais importantes que eu vou dizer hoje. Há muitos séculos, na Grécia Antiga, havia um templo chamado Oráculo de Delfos. E nesse templo havia uma inscrição que se considera que foi o início da filosofia. Filosofia significa amor ao conhecimento, capacidade de compreender o mundo e a vida.
E essa frase dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Essa é a frase que ajuda a encontrar os próprios caminhos na vida e a se tornar verdadeiramente a melhor pessoa que você pode ser. Portanto, a primeira sugestão que eu faria e que considero muito importante e muito profunda, eu diria, é: pare um momento na vida, se possível todos os dias de manhã um pouquinho, e dá uma conversada com você mesmo, para saber o que você gosta, o que te faz feliz e onde você quer chegar. É a partir do momento que a gente descobre quem a gente é e o que a gente quer, que a gente consegue traçar os caminhos. E, portanto, a gente não está aqui para realizar os objetivos dos outros. A gente está aqui para se realizar em plenitude. Mas para se realizar em plenitude, é preciso saber o que verdadeiramente realiza a gente. E todo mundo tem uma missão nessa vida. E, portanto, é uma questão de conversar consigo mesmo e descobrir onde é que está a sua estrela e passar a seguir essa estrela, que ela vai levar cada um onde deve chegar. Conhecer-se a si mesmo, portanto, saber no que é bom, no que gosta e onde quer chegar, é um passo decisivo na vida para efetivamente conseguir o sucesso. A frase completa era: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quando a gente conhece a si mesmo e sabe onde quer chegar, a vida fica efetivamente melhor. Seguindo viagem, quando eu tinha aí 5 para 6 anos, meu pai passou num concurso público para promotor de justiça e a gente foi para o Rio de Janeiro, de Vassouras para o Rio de Janeiro. E no começo eu detestava o Rio de Janeiro, cidade grande, barulhenta, com perigos que não havia na cidade pequena. Com o tempo a gente vai se acostumando e aprende uma coisa muito importante que eu também queria compartilhar com vocês. Os lugares, eles são muito menos o que eles oferecem e muito mais o que a gente leva para eles. Portanto, é como a gente se coloca, como a gente se sente e a atitude que a gente adota que faz muito mais diferença do que o lugar onde a gente está. E se a paisagem não for bonita, a gente imagina uma paisagem bonita ou cola um cartaz com uma paisagem bonita. Os lugares são aquilo que a gente leva. E aos poucos eu fui me acostumando e comecei a gostar do Rio de Janeiro, e aí entrei para a escola que na época se chamava ginásio. Para você entrar para o ginásio, que hoje é, salvo engano, minha 8ª série, tinha que fazer uma prova dificílima que chamava admissão, para entrar num colégio bom como esse colégio, do culto à ciência, tradicional como esse colégio. O critério era um pouco diferente do que é hoje. As pessoas de qualquer lugar do país prestavam uma prova que se chamava admissão, e aí você, de acordo com a nota que tivesse, você entrava para os melhores colégios. Eu já fiz muitos concursos na minha vida, fiz concurso para procurador do Estado, fiz vestibular, fiz concurso para professor titular. A prova mais difícil que eu fiz na minha vida foi a do admissão, nunca me esqueci, até hoje eu ainda sonho que tem prova do admissão. E aí entrei para uma escola pública. No Rio tinham 2 escolas públicas modelo. Uma era o Pedro II, que era uma escola federal, e a outra era o Pedro Álvares Cabral, que era uma escola estadual. Eu passei para o Pedro Álvares Cabral e estudei nela. Naquela época, as boas escolas particulares do Rio eram todas católicas, Santo Inácio, Santo Agostinho, São Vicente, e a minha mãe era judia. Eu sou de uma família meio misturada. Meu pai era católico e minha mãe era judia, uma combinação relativamente
em comum. Então, eu não podia ir nem para uma escola católica, nem para uma escola judia. Eu tinha que entrar para uma escola pública e, portanto, a admissão era o caminho para entrar para a escola pública. Entrei, finalmente, no ginásio, desisti do futebol e fui jogar vôlei. Passei a treinar vôlei, treinava beça, gostava e era razoável. Era melhor no vôlei do que fui no futebol. Fui bicampeão carioca de vôlei, infanto-juvenil e vice-campeão brasileiro. Eu sou da geração do Bernardinho, hoje de novo técnico da seleção brasileira. Jogávamos juntos, ele jogava no Fluminense, eu jogava no Clube Israelita Brasileiro, jogávamos juntos na seleção carioca. E aí foi chegando perto do vestibular e eu tinha que começar a estudar mais para passar no vestibular para a faculdade que eu queria passar. Eu tinha aí 16, 17 anos, aí comecei a namorar. Eu adorava namorar, preciso contar para vocês. Então, eu tinha que estudar para o vestibular e tinha que namorar. E o vôlei exige muito treino. Está aqui o professor Glauber, que é professor de educação física. Cadê o professor Glauber? E ele saberá. Para você ser um bom jogador de vôlei, tem que treinar impulsão, tem que treinar passe, tem que treinar saque, tem que treinar velocidade do braço. Aliás, não é só no vôlei. Qualquer esporte de alta performance você tem que treinar muito. Aliás, não é só o esporte. O segredo do sucesso na vida chama-se treinamento, preparação. A gente faz bem feito aquilo que a gente treina para fazer bem feito. Eu ontem, quando vindo aqui para Campinas, eu abri o meu computador e fiz o conjunto de anotações em que eu estou baseando o que eu estou conversando agora. Não estou falando nada de improviso, é o que eu acho, mas eu não estou fazendo nada de improviso. A arte de improvisar é não improvisar jamais. O segredo do sucesso, o segredo de fazer as coisas bem feitas é preparação e treinamento. A inspiração ajuda, mas é uma pequena parte. O que faz diferença mesmo é o esforço, é a vontade de fazer bem feito. Isso é um ponto muito importante que eu gostaria de compartilhar. E aí eu parei com o vôlei, então, porque não dava para conciliar tudo na vida, e eu não queria ser mais ou menos. E aí entrei para a faculdade, fiz 2 faculdades. Eu fiz faculdade de Direito e fiz faculdade de Economia por 5 períodos. Tal como muitos de vocês, nesse momento, eu não tinha certeza absoluta do que eu queria ser ou fazer. E, portanto, tentei essas 2 possibilidades. Estudava Direito de manhã na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que era uma universidade pública, e estudava Economia à noite na Pontifícia Universidade Católica, que era uma universidade privada. E, ao mesmo tempo, comecei a me dedicar à música. Desisti do futebol, desisti do vôlei, disse, agora eu vou para a música. E aí eu queria ser compositor. Tinha um grupo de amigos que trabalhava com música, e a gente participava de festival, eu gostava de escrever, e letras, mas com o tempo também fui me dando conta, eu não era muito bom naquilo. Desafinava de vez em quando, tocava um violão mais ou menos. Eu até hoje gosto de música, até hoje eu gosto de cantar. Mas aliás, foi linda a apresentação aqui, queria cumprimentar os professores Guilherme Batelocchi e Flávio Grassi e as meninas que cantaram aqui. Foi tão bonito. Há uma frase do Ferreira Goulart em que ele diz: a arte existe porque a vida não basta. A gente precisa de arte, precisa de música, leitura, cultura. Tem um rock famoso da minha segunda juventude que dizia: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A arte é uma parte muito importante da vida e a música, dentre as artes, é uma coisa extraordinária. Mas então, eu dizia, fui para a música, mas também no Conhece-te a Ti Mesmo, descobri, gosto muito, mas não sou bom o suficiente. Vou fazer outra coisa.
mas até hoje eu canto. E o pessoal me aplaude muito. Mas eu só canto para quem eu posso reprovar ou demitir. E é uma garantia de sucesso. Me aplaudem verdadeiramente, calorosamente. Depois de estudar 5 períodos de economia, eu estudei cálculo 1, cálculo 2, matemática financeira 1, matemática financeira 2, estatística 1, estatística 2. Comecei a me dar conta de que eu não era feito daquele material. Muitos números na minha vida. A matemática é indispensável. Na minha primeira juventude se dizia assim, tão burrinho para matemática, vai ter que fazer direito. A vida não é mais assim. Conhecer matemática, saber se mexer com os números, saber fazer conta, saber quem paga a conta, faz muita diferença em qualquer profissão. Mas as pessoas têm vocações diferentes. Eu abandonei a economia e fiquei só no direito. E aí eu concluí a faculdade e ao concluir a faculdade eu disputei a eleição para orador da minha turma. Meu sonho era ser orador da minha turma. Foi uma disputa muito acirrada e imaginem o que aconteceu? Perdi. De novo, para deixar documentado que nenhuma vida completa é feita só de vitórias, nem feita só de sucesso. E quando uma coisa não dá certo, não tenham a sensação de que nada vai dar certo porque uma coisa não deu certo. Quando uma coisa não acontece na vida da gente, é porque tem outra coisa melhor vindo no caminho. Não funciona assim. A gente deve fazer tudo o que tem que fazer da melhor maneira que deve fazer. Mas se não acontecer, é porque não era para acontecer. Tudo é perfeito. E, portanto, se a gente não conseguiu alguma coisa, é porque não era melhor para a gente, ou porque a gente tinha que aprender alguma coisa com aquele insucesso. E, portanto, a gente nunca deve ficar com raiva da vida porque não conseguiu alguma coisa. Porque alguma coisa virá ao longo do caminho. E, portanto, a gente não pode desistir nunca e deve continuar. E hoje em dia eu faço mais discursos do que eu mesmo consigo aguentar ouvir a minha voz. Portanto, uma derrota em um evento não significa uma derrota na vida. E existem muitas lutas depois da vitória e existe vida depois da derrota. A vida seguiu e eu realizei o meu maior sonho, que é o que me traz aqui, ser professor. Eu adoro ser professor. Eu adoro entrar em sala de aula. Eu sou presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, eu trabalho à beça, mas eu dou aula sempre que posso, na graduação, na pós-graduação, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, participo de bancas de doutorado com frequência e publico pelo menos um artigo no Brasil e no exterior todo ano. Essa é a minha profissão, eu sou professor. Eu adoro ser professor. E é onde eu verdadeiramente me realizo. Fui advogado, também com felicidade, sou juiz com alegria, mas eu adoro entrar numa sala de aula. Eu adoro estar falando para estudantes, como eu estou falando nesse exato momento. Eu não sei dizer se sou bom ou ruim, mas eu sei dizer que eu gosto muito do que eu faço e que eu procuro fazer o melhor que eu consigo fazer. Que é o máximo que a gente pode exigir da gente mesmo, ser o melhor que a gente consegue ser. Depois de ser professor, eu fui um advogado público e fui um advogado privado ao longo de quase 30 anos. E ser advogado me deu um certo conforto material, que a vida de professor, todo mundo que está aqui na primeira fila sabe disso, é uma vida dura. É uma escolha linda na vida, mas é uma vida difícil. E aí eu um pouco consegui financiar a minha vida acadêmica e produtiva de professor sendo advogado. E a uma certa altura da minha vida, eu já estava
sem muitas preocupações materiais, já diminuindo o ritmo, já pensando em me dedicar mais à poesia e à espiritualidade do que ao trabalho duro. E aí fui parar no Supremo Tribunal Federal. Porque a gente faz muitos planos na vida e a gente tem que fazer planos na vida. A gente não pode ficar ao sabor dos ventos. A gente tem que traçar objetivos e roteiros. É muito importante. Só que depois que a gente faz isso, a vida leva a gente para onde ela quer. E a gente deve cumprir com alegria as missões que a vida nos dá. Portanto, eu estava querendo viver uma vida mais calma e mais tranquila e fui parar no Supremo Tribunal Federal, onde a vida é tudo menos calma e tranquila. É uma vida dura, é uma vida de muita exposição pública, mas eu gosto de dizer, a vida me deu a bênção de, tendo recebido muito do Brasil, em escola pública, em universidade pública, trabalhando perante o Poder Judiciário, que é uma instituição pública, a vida me deu o privilégio, a bênção de poder servir de volta ao país em troca do muito que havia recebido. E sou juiz há 12 anos, sem ter nenhum interesse que não seja fazer o que é certo, justo, legítimo e, tanto quanto possível, um país melhor e maior. E aqui eu concluo um pouco essa parte em que procurei contar a trajetória que eu percorri ao longo da minha vida e que me trouxe até aqui, e gostaria de resumi-la em 3 ideias centrais. A primeira, que já repeti: nenhuma vida completa é feita só de vitórias. E, portanto, a gente tem que ter inteligência emocional para lidar com o insucesso, sem ficar com raiva do mundo, sem ficar com inveja de quem eventualmente venceu, simplesmente saber que a vida reservou outra coisa para você ali na frente. Primeira lição que eu aprendi e queria compartilhar: nenhuma vida completa é feita só de vitórias. Em segundo lugar, a gente precisa conhecer a si próprio, saber o que a gente gosta, no que a gente é bom, o que nos faz feliz, porque é aí que a gente vai se destacar na vida. Em terceiro e último lugar do que eu falei até agora, o segredo do sucesso está no treinamento, na prática, na determinação de fazer bem feito, em não se contentar em ser mais ou menos e procurar fazer o melhor que se pode fazer. Tendo falado um pouco de mim e contado um pouco da minha história, eu agora gostaria de falar um pouco de vocês e um pouco sobre o sucesso e sobre a felicidade. Sendo certo que cada um é feliz à sua maneira, não existe uma fórmula única para a felicidade. Cada um é feliz à sua maneira e, portanto, a gente deve viver a própria vida e respeitar o outro nas suas circunstâncias. Eu, no meu primeiro dia de aula, eu dou aula no primeiro período, de modo que quem passar no vestibular e resolver estudar na Universidade do Estado do Rio de Janeiro vai ser meu aluno. Eu dou aula no primeiro período, primeiros dias da faculdade. E na primeira aula eu conto uma história que é conhecida, hoje em dia ela nem seria politicamente correta, mas é uma história real, portanto eu vou contá-la tal como aconteceu. Existia numa cidade na França, um município, uma cidade, em que tinha uma casa noturna que tinha um evento que consistia em arremessar uma pessoa que tinha uma deficiência física, um anão, à maior distância possível. Era um torneio chamado arremesso de anão. Jogava-se o anão à maior distância possível. Compreensivelmente horrorizado, o prefeito municipal proibiu a prática do arremesso de anão. Houve uma série de recursos
e a matéria chegou no Conselho de Estado, que é a última instância da justiça francesa em questões administrativas, e a justiça francesa proibiu a prática do arremesso de anão, dizendo que se aquele homem, aquela pessoa, precisou sacrificar a sua própria dignidade, deixando-se arremessar como um objeto, não sendo um sujeito de direito, mas sendo um objeto a ser arremessado, se ele estava nessa circunstância, o dever do Estado era intervir para impedir aquele tipo de situação. E proibiu o arremesso do anão em nome da preservação da dignidade da pessoa humana. E quando eu acabo de contar essa história, toda a turma aquece de que aquela é uma boa solução. E em seguida eu falo assim, mas tem uma coisa, eu não contei a história completa. O anão recorreu em todas as instâncias e foi até a Comissão de Direitos Humanos da ONU, postulando o seu direito de ser arremessado. E ele disse, eu antes vivia desempregado, invisível, com uma vida muito difícil, e agora passei a ter um emprego, passei a ter salário, passei a ganhar gorjetas, fiz muitos amigos, eu nunca fui tão feliz. E quando eu conto essa segunda parte da história, todo mundo fica um pouco perplexo, fica um pouco na dúvida de qual é a solução certa para esse caso. Eu não vou dar a solução certa agora. O que eu quero dizer é que a gente na vida nunca deve formar uma opinião sem antes ouvir os dois lados. Senão a gente não é capaz de compreender a inteireza do contexto do que está acontecendo. E neste momento do mundo e do Brasil, de grande intolerância, de grande polarização, esse talvez seja um bom conselho. Tenham as próprias opiniões, mas isso não impede de ter respeito e consideração por quem pensa diferente. E, sobretudo, não impede de ouvir os dois lados para compreender as razões do outro, que podem não ser as nossas, mas ainda assim são, se não forem violentas nem intolerantes, ainda assim são respeitáveis. Ninguém tem o monopólio da verdade, ninguém tem o monopólio da virtude e ninguém tem o monopólio do amor ao Brasil. As pessoas veem a vida de pontos de observação diferentes e a gente tem que ter a sabedoria de conviver civilizadamente com quem pensa diferente. Há um verso muito bonito de um poeta espanhol, Ramón de Campoamor, em que ele diz, neste mundo traidor, nada é verdade ou mentira. Tudo tem a cor da mente com que a gente mira, da mente com que a gente está olhando. E as pessoas veem a vida de pontos de observação diferentes. E a gente precisa compreender e respeitar quem pensa diferente. E abandonar essa cultura que se desenvolveu no mundo em geral e no Brasil em particular, de que quem pensa diferente de mim só pode ser um cretino completo a serviço de alguma causa escusa. A vida não é assim. Quem pensa diferente de mim é meu parceiro na construção de uma sociedade aberta, num mundo plural, em que é muito bom que as pessoas pensem diferentes da gente. Há um verso bonito do Vinícius de Moraes em que ele diz, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Portanto, quem completa a gente é o outro, na sua diferença, mesmo quando a gente discorde. Deus nos livre do pensamento único e Deus me livre de todo mundo ser igual a mim. Eu gosto de ver as outras pessoas, de aprender com as outras pessoas, de debater com as outras pessoas, ouvindo as partes da vida. Não precisa discutir, apesar de que eu li desses dias uma frase que achei uma delícia. Não é boa no seu conteúdo, mas a frase é uma delícia. O sujeito disse assim, eu não estou discutindo, eu estou apenas explicando por que eu estou certo.
Passando para a segunda parte da nossa conversa, vocês vão ingressar na vida adulta num mundo em transformação. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e agora é assustador o que está acontecendo no mundo. E, portanto, eu gostaria de fazer 3 sugestões breves para atravessar esse oceano, por vezes turbulento, em que vocês vão ingressar. Até aqui, até esse momento, que é a primeira juventude, a vida foi vivida no cais, ou muito perto do cais, dentro de uma baía. Agora, a partir do momento que vocês fizerem vestibular, entrarem para a faculdade, aí começa a vida adulta. Uma vida em que já não tem mais papai e mamãe tomando conta e dizendo o que a gente deve fazer. É uma vida em que a gente vai conquistando cada vez mais autonomia e tomando as próprias decisões. É um momento muito importante na vida. E aqui eu gostaria de sugerir 3 elementos, 3 fatores que eu penso que são muito importantes e ajudam a fazer uma vida melhor e ajudam a viver uma vida boa, para navegar nesses tempos. Eu usei a metáfora do cais e da baía. Os navios, quando estão no cais, eles estão totalmente seguros. Mas não foi para isso que os navios foram feitos. E, portanto, vocês vão partir para um alto mar da vida, que tem ventos, tempestades, ondas, naufrágios, e a gente precisa se preparar, a gente precisa se fortalecer internamente, porque a gente na vida só tem controle sobre a gente mesmo. A gente não tem controle sobre o que acontece no mundo, nem sobre o que os outros fazem. E, portanto, as 3 coisas que devem estar na mochila, na bagagem, nesse ingresso no oceano turbulento da vida, são 1. Valores. 2. Conhecimento. 3. Desejo de progredir. E, portanto, queria falar um pouquinho sobre cada um desses embrulhos que a gente deve levar na bagagem. Começo pelos valores. Os valores são as luzes que iluminam o caminho, que indicam por onde a gente deve ir. São as placas que indicam a trajetória certa. A gente precisa trafegar pela vida com valores, porque eles nos mantêm no rumo certo quando vêm as tempestades. E a gente não deve sacrificar valores por circunstâncias imediatas, por circunstâncias eventuais. O primeiro grande valor na vida, o que faz toda a diferença, é: sejam bons, sejam boas pessoas, tenham um sentimento natural de fraternidade, uma preocupação de não fazer o mal a ninguém, de não guardar raiva. Sentir raiva todo mundo sente, mas guardar raiva é que faz mal para o espírito. E, sobretudo, não dá reciprocidade a mau sentimento. A gente vai cruzar na vida com gente má, com gente que tem inveja, com gente que é capaz de querer fazer o mal. A gente, evidentemente, tem que saber se esquivar do mal, mas não dar reciprocidade ao mal. Quando uma pessoa ofende a gente ou faz uma coisa perversa com a gente, se a gente retribuir na mesma moeda, a gente perdeu, porque deu à outra pessoa o poder de mudar a nossa natureza. E, portanto, sem ingenuidade, a gente não deve dar reciprocidade ao mau sentimento. Parece muito simples, mas esse talvez seja um dos segredos mais
evidentes da vida, ainda que nem sempre compreendidos. A vida é muito simples. O que a gente dá, a gente recebe de volta. É o tipo de energia que a gente joga no universo, que a gente recebe de volta na vida da gente. E, portanto, na tradição judaico-cristã, existe uma máxima que ajuda bem a tomar as decisões que a gente tem que tomar em caso de dúvida. Basta perguntar: e se fizessem isso comigo, eu acharia bom? Se a resposta for negativa, você já sabe qual é a conduta que deve adotar. E isso está na máxima que é considerada a regra de ouro: não faça aos outros o que não gostaria que fizesse a você. É simples, é óbvio e é relativamente pouco praticado no mundo. O segundo valor, o primeiro é ser bom, o segundo é ter integridade. Ter integridade é ser correto, ser honesto. Na vida privada significa não passar os outros para trás. Na vida pública significa não desviar dinheiro. Desviar dinheiro é um crime terrível. Dinheiro que é desviado pela corrupção é dinheiro que não vai para a escola, é dinheiro que não vai para o hospital, é dinheiro que não vai melhorar a estrada. Corrupção mata. Nós precisamos enfrentá-la. Nós ainda não conseguimos a elevação do patamar ético no Brasil, tanto na ética pública quanto na ética privada que nós precisamos. E, portanto, tenham a consciência disso para serem uma geração melhor do que a que está aí. Ser correto, ser honesto, não passar os outros para trás e não desviar recurso público. Parece simples, essa vai ser a grande revolução brasileira. E nada disso, ser bom e ser íntegro, interfere com o desejo natural e legítimo de ter sucesso, de ter realizações materiais, de ter prosperidade. Antes, pelo contrário, a integridade e a bondade ajudam a abrir caminhos. E as pessoas que são ricas com perversidade são ricas, mas não são felizes. E, portanto, ser bom e ser íntegro traz prosperidade e felicidade. E em terceiro e último lugar, no campo dos valores, tem o idealismo. O idealismo está para a vida pública, como o amor está para a vida privada. É a capacidade de sair de dentro de si, de ir além do próprio interesse e de ter prazer e realização em fazer pelo outro. Seja pela pessoa amada, seja pelo seu país, seja por quem precisa. O idealismo também faz a vida ficar melhor. Além dos valores, o mundo em que vocês estão vivendo é um mundo que exige conhecimento. Não desperdicem o privilégio de estudarem num excelente colégio. Isso é um privilégio, de terem bons amigos, de terem bons professores. Nós vivemos a era do conhecimento. Na minha primeira juventude, as empresas mais valiosas do mundo eram as que produziam petróleo, como a Esso e a Shell. Ou as que produziam automóveis, como a Ford e a General Motors. Ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma dessas três empresas figuram entre as mais valiosas do mundo hoje. As empresas mais valiosas do mundo hoje são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. São empresas de tecnologia, são empresas de conhecimento, de inovação. Isso não é um comercial dessas empresas. É apenas para que tenham a compreensão
de que a riqueza hoje está mais no conhecimento, nas ideias, na capacidade de inovar, do que na acumulação de bens físicos, de propriedade material. E, portanto, estudar com aplicação e se informar são indispensáveis para o sucesso. Eu estudo todos os dias. Se precisar, eu acordo um pouco mais cedo e leio alguma coisa. Quando eu falo estudar, eu quero significar tudo que não seja trabalhar com processo. Portanto, se eu estou lendo um jornal ou se eu estou lendo um artigo, eu considero que eu estou estudando. É preciso se informar, é preciso entender o que está acontecendo no mundo. Todo mundo precisa entrar num site de notícias 1 ou 2 vezes por dia, pelo menos, e saber o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo no Brasil. Primeiro, que isso ajuda a se preparar para o vestibular. E segundo, porque isso ajuda a ser um cidadão capaz de interagir com o mundo de maneira informada e consciente. Portanto, é importante estudar as matérias e é importante se informar para compreender o mundo. Com o advento da inteligência artificial, boa parte dos empregos que existem hoje vão desaparecer. E, portanto, a forma de estar no mundo é ter conhecimento e flexibilidade para se adaptar ao que vem por aí, que a gente não sabe bem o que é. Portanto, estudem e ampliem o seu conhecimento. Leiam de tudo. Filosofia, história, psicologia, esporte, arte, cada um gosta de uma coisa. Não é preciso ler o que os outros estão lendo. Quem gosta de esporte, lê esporte. O diretor do colégio é um professor de educação física, deve ter lido muito sobre esporte. E existem os que estudam pedagogia, existem os que fazem ciência, existem os que fazem filosofia. Existem muitos ramos. Portanto, descubram o tipo de leitura que mobiliza. O ideal é ler um pouquinho de cada coisa. Mas todo mundo tem as suas preferências. Eu gosto de ler história, eu gosto de ler filosofia. É preciso ler. E eu estou falando isso porque há uma geração que lê muito pouco. E logo ao entrar aqui, uma professora me disse que participava de um círculo de leitura. Ler é muito importante. Ler abre horizontes, abre o mundo do conhecimento, o mundo das coisas do espírito. Faz muita diferença. Conhecimento, informação e leituras que fazem bem ao espírito. Portanto, o segundo embrulho da bagagem é o conhecimento. E o terceiro e último embrulho da bagagem é o desejo de progredir. A gente não pode se conformar em ser mais ou menos. A gente não pode se conformar em fazer a mesma coisa sempre e estar parado no mesmo lugar. A gente tem que ter uma ambição construtiva na vida. Pode ser uma ambição intelectual, pode ser uma ambição material. O desejo de progredir, de fazer melhor amanhã do que o que eu sou hoje, tanto como pessoa como profissional, faz muita diferença. Empreender para quem gosta de empreender. Se tornar um melhor intelectual para quem quer viver uma vida intelectual. O melhor médico para quem quiser ser médico. A gente deve ter o desejo de progredir. E para progredir, a gente tem que se preparar todos os dias. E na medida em que a gente progride, a vida traz recompensas materiais. A gente vai tendo uma vida mais confortável, vai podendo viajar mais, vai podendo se hospedar melhor. É bom demais. Não subestimem a importância de viver uma vida materialmente confortável, mas com a consciência de que essa não é a coisa mais importante do mundo. E, portanto, na medida em que tenham sucesso, fiquem progressivamente mais generosos. Tenham o desejo de compartilhar com as pessoas, seja o seu tempo, seja o seu conhecimento, seja o dinheiro que você acumula. A generosidade faz a vida mais feliz. E com valores, conhecimento, desejo de progredir e generosidade, o mundo vai se atirar aos seus pés
e a vida será sempre boa, mesmo nos maus momentos, porque a gente conhece a si mesmo, a gente vive pelos valores, a gente faz o melhor que pode e o resto a gente entrega ao universo. O máximo que a gente pode fazer é cumprir bem o próprio papel. E por fim, queridos, vocês chegam à vida adulta num momento de transformações muito profundas. Há 3 coisas que eu gostaria de mencionar antes de encerrar. Eu queria tranquilizar todos, eu nunca falo mais do que 1 hora. Portanto, nós já estamos perto do fim. Eu li certa vez que George Washington foi um presidente dos Estados Unidos, que ele fez o menor discurso de posse quando assumiu a presidência, com 130 palavras. E um outro presidente, chamado William Harrison, fez o maior discurso de posse, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e de tempestade em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, onde as posses são ao tempo e no inverno. William Harrison morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que contraiu naquela noite. E eu, desde que li isso, passei a considerar que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, já estamos chegando ao fim, mas há 3 últimas coisas que gostaria de dizer. Primeiro, o mundo vive um momento em que a própria ideia de democracia está em xeque. Democracia significa um regime político em que as pessoas têm o direito de participar. Elas podem votar, elas podem ser votadas, elas têm liberdade de expressão, têm liberdade de escolher a sua religião. Tem muitas dificuldades, porque para conseguir qualquer coisa você precisa convencer muita gente. Mas eu vivi uma ditadura. Ditaduras vêm com intolerância, com violência, com censura, com tortura, com pessoas no exílio, com falta de liberdade. Tenho desprezo pelas ditaduras, por mais difíceis que sejam as democracias. Democracia significa que a maioria governa, mas respeita o direito de todos. Se houver numa sala 10 cristãos e 2 muçulmanos, os 10 cristãos não podem votar e jogar os 2 muçulmanos pela janela. Não podem por quê, se eles são a maioria? Porque a democracia é mais do que o governo da maioria. É o governo da maioria, respeitadas as regras do jogo e os direitos fundamentais de todos, inclusive de escolherem a sua própria religião. Segundo tema, que é definidor do nosso tempo, é a mudança climática. O mundo está passando por um processo grave, que é o aquecimento global, e que vai afetar, sobretudo, a geração de vocês, mas já vem afetando a geração atual. Quem acompanhou as inundações ocorridas no Rio Grande do Sul no ano passado, quem acompanhou a seca na Amazônia, a mais prolongada, ou quem acompanhou as queimadas no Pantanal, ou olhando para o exterior, quem acompanhou os fogos selvagens na Califórnia que queimaram bairros inteiros, tem que ter acendido na sua mente uma luz amarela. Tem alguma coisa errada acontecendo no mundo. E essa coisa errada chama-se mudança climática. E, portanto, é preciso ter consciência desse problema e trabalhar progressivamente pela redução das emissões de carbono, que são a causa principal do aquecimento global. As emissões de carbono se devem, sobretudo, ao que se chamam gases de efeito estufa, que advém da queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, e do desmatamento, dentre outras coisas. Tenho essa consciência de que precisamos fazer uma transição energética progressiva para energia solar, para energia eólica, que é do vento, e para a biomassa. Nós estamos jogando aqui o futuro da humanidade tal como nós conhecemos. A vida vai ficar muito pior
se nós não enfrentarmos esse problema. E, por fim, a terceira e última coisa que está acontecendo no mundo, aqui e agora, e que vai revolucionar as nossas vidas, é a inteligência artificial. As potencialidades da inteligência artificial são enormes para melhorar a vida em múltiplos sentidos. E ela vem também com muitos riscos. A inteligência artificial é a transferência de capacidades humanas para computadores através de programas de computador, de softwares. A inteligência artificial, hoje, ela não tem consciência, ela não tem vontade própria, ela não distingue o certo do errado, ela é alimentada pela condição humana. E, portanto, é preciso ter muito cuidado com o que a gente faz para alimentar a inteligência artificial. Porque se ela for capturada por maus atores, ela pode fazer muito mal para a humanidade. E se ela for utilizada para o bem, ela pode melhorar imensamente a vida de todos nós. E, portanto, estar sintonizado com o que está acontecendo nessa matéria é muitíssimo importante para termos certeza de que a inteligência artificial ficará no caminho do bem. E aqui chego ao capítulo final que gostaria de falar. Viver numa democracia significa que todos são cidadãos. Não há súditos numa democracia. E significa Estado de Direito. Estado de Direito quer dizer respeito à Constituição e às leis por todos, governantes e governados. Democracia significa que somos todos livres e iguais. E, portanto, igualdade de gênero, não discriminar em relação a mulheres, igualdade racial, não reproduzir o racismo estrutural que marcou a história brasileira e que nós hoje procuramos superar com as ações afirmativas importantes pela dívida histórica da escravização. Respeito às pessoas na sua orientação sexual. O que vale a vida são os nossos afetos. Ninguém tem o direito de impedir que as pessoas coloquem o seu desejo e a sua sexualidade onde está o seu coração. Não discriminar as pessoas com deficiência. Não discriminar as comunidades indígenas. Ajudar a fazer um país que seja para toda a gente. Esse é um compromisso que nós temos que ter. Tem gente que pensa que essas são causas progressistas. Não são. São causas para conservadores, para liberais e para progressistas. Essas são as causas da humanidade. São as causas de igualdade, respeito, consideração e dignidade para todo mundo. Para que a vida seja uma festa que todos possam entrar pela porta da frente. A última coisa que eu vou dizer. Às vezes, num país como o Brasil, nem sempre as pessoas se comportam como a gente gostaria. E nem sempre fazem a coisa certa. Ainda assim, a gente deve resistir e fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém esteja fazendo. Eu sou juiz. Eu julgo casos difíceis. Tem pressão, tem pedido, tem ameaças. Quando chega uma questão importante e difícil, eu paro, penso, reflito e me convenço do que é o certo. E faço. E não tenho medo de nada. Mas não falo isso como bravata ou como arrogância. Falo isso pela convicção que tenho de que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. E, portanto, quando a gente escolhe fazer o que é certo, justo e legítimo, a gente está protegido.
E mesmo quando a gente não ganhe no momento imediato, a gente está ganhando em algum lugar do futuro, ou na pior das hipóteses, está ganhando em viver em paz interior e se transformando na melhor pessoa que pode ser, que é verdadeiramente o compromisso que a gente tem com o universo, se transformar na melhor pessoa que pode ser. De modo que quando as pessoas não estiverem fazendo a coisa certa, ainda assim insistam. A gente não tem controle sobre o que os outros fazem, a gente só tem controle sobre o que a gente faz. E, portanto, o melhor que a gente pode fazer na vida é exatamente isso. Cumprir. Calma. A melhor coisa que a gente pode fazer na vida é cumprir bem o próprio papel. De modo que, nos momentos difíceis, eu compartilho aqui o meu slogan pessoal. Aí, com ele eu vou terminar. Não importa o que esteja acontecendo à sua volta. Faça você o melhor papel que puder. E seja bom e correto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Muito obrigado.